O TV Folha de hoje vai falar sobre imposto de renda. A gente vai tirar algumas dúvidas de leitores e também vamos falar um pouco sobre deduções que podem ser feitas com gastos médicos e com educação. A gente está aqui com Daniel Bétega, ele é diretor da consultoria tributária Anderson Tax Brasil. Daniel, obrigada pela sua presença. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre o que pode ser deduzido do imposto de renda. Então, assim, o que você vê como principais dificuldades, né, dos seus clientes, quais são essas deduções possíveis? A Receita aceita alguns pagamentos como dedução para a gente apurar o imposto devido na declaração de imposto de renda. Os mais comuns são dependentes, né? Então você, por ter um dependente, já tem um valor que você utiliza como dedução. Pagamentos médicos, e daí é uma bem amplo a questão de pagamentos médicos, porque você pode pôr médicos, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, então tem uma gama ampla de profissionais da saúde aí que você pode considerar como pagamentos médicos, além de pagamentos a clínicas e exames e hospitais, por exemplo, né? Planos de saúde, você também aproveita como dedução. Previdência privada, dependendo do tipo, e obviamente isso está até condicionado ao pagamento de previdência oficial. Então, se você está pagando INSS, daí você pode aproveitar eventuais pagamentos de previdência privada que você faça. Tirando isso, pagamentos com instrução também, do próprio contribuinte ou de dependentes. O que é isso, pagamento com instrução? São despesas escolares, né? Então, desde creche até ensino superior e complementar, né? Pós-graduação e tudo mais, você pode abater do teu imposto de renda para apurar o imposto devido na declaração, né? Eu gosto sempre de lembrar, a declaração de imposto de renda tem um nome oficial, Declaração de Ajuste Anual, porque é justamente o momento em que a gente vai ajustar os pagamentos, as rendas que a gente teve no ano, com deduções justamente que a gente não pode aproveitar em base mensal. Então agora é hora de ajustar tudo e apurar o imposto final devido que a gente tem no ano. E você falou das deduções com dependentes, né? São quantas? Assim, por dependente tem um valor estipulado? Como é que é feita essa? Por dependente, isso mesmo. Se você tem um rol de requisitos para poder considerar alguém dependente, de acordo com a Receita Federal, então filhos, né, cônjuge, até pais, avós ou netos, irmão, dependendo do caso, você pode considerar como um dependente e ao lançar o dependente, você já aproveita um valor fixo de dedução. Então, não é que você pode deduzir absolutamente tudo né? Que você gaste com ele, mas você já ganha aí um valor fixo anual para poder lançar como dependente. As duas deduções que têm limite são justamente as com dependente e com educação, né? Educação tem um limite, isso mesmo. Então, por mais que você pague um valor alto, sei lá, de mensalidade 100 escolar, mil, 20 mil de anuidade que seja de dedução com escola, você pode utilizar apenas o limite, né, até o limite desse pagamento, por volta de R$3 mil hoje. E assim, falando especificamente nesse com educação, né? Tem gente que tem dúvidas, assim, não sabe se pode lançar um curso de idiomas, enfim, teve um período que também se fazia muito curso de informática, né? Ninguém sabia se podia ou se não podia. Tem algum tipo de restrição no que pode ser lançado como dedução? Tem sim. Você colocou bem, cursos de idioma costumam gerar essa questão, né? Esse questionamento. Então, o curso de idioma você não pode, por falta de previsão legal, abater do cálculo do seu imposto devido aí na declaração. Aulas particulares, já vi gente perguntando isso recentemente para mim também, não. O que a Receita Federal considera são os pagamentos à escola, como eu falei, desde creche até você pode lançar a escola até nível superior e eventualmente pós-graduação, mas que tenha a ver com a sua atividade. Então, se você faz uma pós-graduação relacionada ao seu trabalho, aí você também aproveita esse pagamento, considerando o limite que a gente já falou, como dedução. Mas a Receita consegue identificar quando é relacionado ou não? Porque é difícil, né? Eles dizem que sim. Muita gente, né? Justamente, a Receita espera mais de 28 milhões de declarações, né, para serem recebidas. Então é muita gente realmente. Mas eu imagino que eles tenham algum meio de fazer
De cruzar, de cruzar esse tipo de informação. Sim. E quando se fala de despesas médicas, existe algum tipo de restrição? A gente recebeu aqui algumas dúvidas, né? Se podia, por exemplo, se silicone entrava, até gastos com pets mesmo, com animal de estimação, o pessoal não sabia se podia lançar, se não podia. Tem alguma coisa que a Receita estipule nesse sentido? Tem sim. A questão do PET, eu já vou começar por essa, talvez seja mais simples de responder. Não há previsão legal para você ter um PET como dependente, então também não tem previsão alguma para gastos com PET, por mais que a pessoa gaste efetivamente. Bastante, Bastante, né? não tem previsão legal para você utilizar esses pagamentos como dedução. As despesas médicas em si, elas não têm um limite. O que é sempre importante fazer reportar o tipo de pagamento que você está fazendo, então é um médico, é um dentista, e eventualmente se você recebe um reembolso do valor que você pagou, você tem um campo específico para reportar isso também. Então você mostra o total do pagamento com a identificação do beneficiário do pagamento, seja uma pessoa física ou mesmo uma pessoa jurídica, uma clínica, né, um hospital. Mostra o valor total que você pagou, mas também mostra o valor reembolsado que você teve. Esse ano, profissionais da saúde até estavam mostrando, né, vieram a público falar de uma novidade, que quem é profissional da saúde recebeu rendimentos de pessoas físicas no ano passado, esse ano tem que reportar essas rendas de forma individual, né, por CPF dos clientes aí. Então, do lado do contribuinte, quem fez o pagamento tem que reportar os pagamentos também e, eventualmente, esses reembolsos para poder aproveitar a parte que sobra, né? Os pagamentos menos o reembolso, que foi efetivamente o custo que a pessoa teve com aquela despesa. Se não declarar, vai ficar retida. A falta de reporte, principalmente a partir desse ano, porque a Receita está buscando a fonte de informação dos dois lados, né? Do lado do pagador e do lado do prestador de serviço, né, que recebeu esse dinheiro, né, esses valores. Então, se uma das pontas deixa de reportar, isso vai dar imediatamente uma inconsistência de informações do sistema da Receita e a pessoa pode ser chamada a prestar esclarecimentos sobre isso, sim. Você falou do reembolso. Reembolso é tudo que aconteceu no ano passado, né? Sim, essa declaração de imposto de renda, ela leva em consideração o nosso ano fiscal, que coincide com o nosso ano calendário, né? Então, via de regra, a declaração agora de imposto de renda, ela contempla o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E tudo que aconteceu nesse período, o contribuinte vai reportar ali, né? Os pagamentos efetuados, os rendimentos recebidos e tudo mais. Eu disse via de regra porque há situações específicas, por exemplo, alguém que se torna residente fiscal no país, né? Então, seja um estrangeiro que venha trabalhar no Brasil e passa a essa condição de residente fiscal, ou mesmo um brasileiro que havia se ausentado do país, ficou um tempo fora e está retornando agora. A declaração dessas pessoas vai ser parcial. Ela não vai compreender o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, mas a data do retorno, que seria a reaquisição da condição de residente fiscal dessa pessoa, e 31 de dezembro. E agora, hoje, na verdade, foi anunciada aquela história da repatriação, né, que começa 4 de abril. Qual a expectativa? Essas pessoas, por exemplo, já vão ter que fazer alguma coisa nessa declaração? Isso daí vai precisar ser ao longo do ano, que acho que é até outubro, né, o prazo final? Exatamente. Hoje a Receita divulgou as regras específicas para o reporte que ficou conhecido como repatriação de recursos, né? Trata-se, na verdade, de um regime especial de reporte que contribuintes que tenham deixado de informar alguns bens ou rendas, investimentos no exterior, tem agora uma oportunidade de fazer o reporte disso. Amanhã o Diário Oficial da União vai publicar a instrução normativa da Receita que dá as diretrizes para o reporte ser feito. Vai haver uma declaração específica para a Receita Federal que precisa ser efetuada, uma declaração online, e além disso vai necessariamente ser feita uma retificação de uma declaração já entregue.
porque a data base que a Receita pede dessa repatriação é 31 de dezembro de 2014. Então, os contribuintes, também via de regra, já entregaram uma declaração referente a esse período no ano passado, que não continha esse bem a ser reportado agora. Então, além da declaração nova, né, essa online que eu falei que a Receita vai exigir, a pessoa também vai retificar a declaração de imposto de renda do passado, também a declaração do Banco Central, caso necessário. E assim, Daniel, voltando um pouco a essa questão dos gastos médicos e tal, a gente falou dos PETs, né? Não tem previsão legal. Agora, por exemplo, silicone, tem alguma coisa assim, você pode declarar? Cirurgia plástica também, né? As pessoas têm dúvidas se o que pode, o que não pode. Sim. Isso entra, isso não entra? Bem comentado, a gente deixou de explicar isso anteriormente. As despesas com cirurgia plástica, hoje, elas são amplamente recebidas pela Receita, né? Então, no passado, até se fazia uma distinção, se isso tinha caráter meramente psicológico ou não, mas hoje a Receita tem entendido que, independente de serem reparadoras ou não, né, essas cirurgias plásticas, elas podem ser consideradas como dedução na declaração de imposto de renda. Há uma ressalva apenas com relação à questão estritamente estética do silicone, que ainda não há previsão legal para que esse pagamento seja utilizado como uma dedução. Mas estético, como você falou, né? Se for fruto de uma cirurgia, né? Alguma coisa reparadora, não teria problema, né? Não. E assim, Daniel, a gente tem algumas perguntas de leitores que a gente vai fazendo ao longo da nossa conversa, e uma delas é do José João, de São Paulo. Ele tem 5 lotes de terreno e ele não declarou eles até hoje. Ele comprou em 1989 e não declarou até hoje, e ele quer vender esses terrenos, e para isso ele tem que regularizar a situação dele com a Receita. Como que ele faz isso? Ele pode fazer isso? Ele pode, ele tem algumas maneiras de fazer isso. O que se costuma fazer nessas ocasiões é retificar as declarações anteriormente entregues para que elas contemplem esse bem que ficou de fora, né, por um lapso do contribuinte que seja. Então, como a gente tem até 5 anos para entregar as declarações de imposto de renda, né, passado esse prazo, as declarações prescrevem, então você pode rever as últimas 5 declarações que você entregou, informar o valor dos bens de acordo, né? Então, lembrando que bens imóveis são reportados pelo seu custo de aquisição. E não pela valorização eventual, não pelo valor de né? mercado, né? Quando ele comprou em 89, né? Ele vai ter que fazer, inclusive, conversão. Sim, de moeda, de né? Moeda. Então, existe até uma instrução normativa que tem isso. Então, ele pode lançar mão disso e fazer o reporte adequado dos valores aí. E reportar os bens, então, nos últimos 5 exercícios, não vai chegar até o de 89, né? E efetivamente, ao efetuar a venda, ele computar, né, ele fazer o cálculo do ganho de capital, que é esse lucro que ele vai apurar na venda. Imagina-se, né, que ele vai ter um lucro nessa alienação, é o que acontece geralmente com imóveis. Então ele faz o cálculo do ganho de capital, e lembrando que o valor devido é até o mês seguinte ao da venda, né, se ele é um residente fiscal aqui no Brasil hoje. Ele tem até o mês seguinte ao da venda para fazer o cálculo e pagar a guia de recolhimento correspondente. E assim, o fato de ele não ter feito essa declaração nesses últimos anos, isso vai implicar alguma multa? Tem alguma penalidade por parte da Receita? Por ter entregado as declarações já não, né? Ele pode retificá-las dentro desse período legal que eu mencionei, e não tem penalidade por isso. A falta de reporte de um bem, eventualmente, pode ser questionada pela Receita, mas ele está fazendo a parte dele, que verificou que cometeu um engano no passado, e vai fazer o reporte adequado agora para justamente calcular o ganho de capital adequado e fazer o pagamento devido desse bem que ele vendeu. Né? Eu acho que aí, se a gente pudesse falar um pouco mais dessa questão de declaração de imóveis, né? Então, assim, você vai declarar o imóvel no ano seguinte ao que você comprou. Comprei no ano passado, tem que estar na minha declaração desse ano, né? Sim. Aí,
Como que faz assim daí para frente? Na nossa declaração de imposto de renda, isso é uma coisa peculiar do Brasil e de alguns poucos países, né? Que é uma declaração de imposto de renda, então você reporta as rendas, os pagamentos, deduções e, eventualmente, que é o nosso caso aqui, a gente reporta os nossos bens, direitos e as dívidas que a gente tem também. Tem um princípio bem contábil atrás disso, né? Porque o que é receita pura é um fluxo de caixa do contribuinte. Ele vê a sua variação patrimonial e que deve ser substanciada pela renda que você teve, menos os pagamentos que você demonstra. Então, a sobra disso deve ser suficiente para justificar o seu aumento de patrimônio no período. Então, quando eu adquiro um imóvel, o que eu tenho que mostrar é o quanto eu paguei por ele. Então, digamos que é um imóvel financiado. Eu faço um pagamento à vista de uma parcela e vou pagando mensalmente aquele financiamento, parcelas né? subsequentes do financiamento, justamente. Então, a declaração de agora, por exemplo, que a gente está falando de 2015, ela vai conter duas colunas referentes aos bens e direitos. Uma de 31 de dezembro de 2014 e outra de 31 de dezembro de 2015. Ou seja, ela capturaria tudo o que aconteceu no decorrer do ano de 2015, mostrando os extremos, o começo do ano e o fim do ano. Então, no começo do ano, ou em 31 de dezembro de 2014, eu não tinha o imóvel. Comprei ele, digamos, em agosto. Fiz um pagamento e depois, demais parcelas, eu fui pagando até 31 de dezembro. O que eu tenho que lançar é que na posição de 31 de dezembro de 2014 era zero. Zero, né? E 31 de dezembro de 2015, ele passa a ter um valor que é a soma dessas parcelas mais aquela entrada, né, nesse caso hipotético que eu mencionei. Lembrando que tem uma coisa interessante para quem paga o financiamento, né? Eu lanço como valores pagos, né? A Receita me permite isso, não só o valor do principal pago, mas também os juros, né, que estão ali nas parcelas que eu efetuei pagamento. E é legal, e é bom porque a gente tem uma pergunta de outro leitor que também fala sobre, ele comprou um apartamento na planta, é o Ari Amâncio, no ano passado, e a sogra dele está ajudando ele nas prestações. A esposa dele não declara imposto de renda porque ela é isenta, mas os três estão ajudando a pagar esse apartamento. Como que ele declara isso? Assim, a sogra dele também declara imposto de renda, acho que só a esposa que é isenta. Tem alguma particularidade? Ele tem que declarar a sogra também? Tem várias questões aí, né? Então, analisando de bate-pronto, que eu posso dizer assim, ele tem que reportar o bem necessariamente. Né? Bens em comum do casal, a princípio, tem que ser reportados na declaração de um dos cônjuges. Então, ele pode reportar o valor total do bem. Agora, se a esposa está ajudando a constituir o bem, tem até um campo para cônjuge na declaração de imposto de renda, justamente para esses casos, em que um dos cônjuges reporta o bem em comum do casal, mas o outro eventualmente ajudou na constituição do bem. Então você lança aqueles valores de renda, né, que a pessoa teve no ano, para te ajudar a justificar aquela questão do fluxo de caixa que eu mencionei, né, que não vai aparecer que você teve mais gastos do que renda no período, mas o seu cônjuge auxiliou, então você tem um campo para o cônjuge. A questão da sogra é um pouco mais complicado, porque a princípio esses pagamentos que ela fez meio que uma doação, né? Poderiam ser considerados como uma doação. Então você tem um campo específico para reporte disso também, da parte dela, na declaração dela, ela listaria como um pagamento, código de doação dos valores que ela efetivamente deu para o casal, e ele receberia isso como uma renda isenta. Lembrando que é uma renda isenta para essa declaração de imposto de renda federal que a gente faz, né? Mas a transmissão de herança ou a doação exige um imposto também, um tributo, que é o ITCMD. No estado de São Paulo, se é o caso dele, existe até um valor de doação em espécie em um ano que é considerado isento. Então ele pode dar uma olhada nisso também. Dentro desse valor ele não teria que pagar imposto, mas ele tem que se atentar para o recolhimento do ITCMD também nesse caso. E falando, aproveitando que a gente está falando de aquisições e tal, a pessoa que comprou um carro, vamos supor, é a mesma coisa, mesma ideia de comprar um apartamento, você tem que falar, comprei esse carro,
estou parcelando em tantas vezes, dei tanto de entrada, tem alguma particularidade? Bem pontuado, carros e, na verdade, veículos de forma diversa, né? Motos, carros, até aviões e embarcações, tem reporte obrigatório na listagem de bens e direitos, né, que compõe a declaração de imposto de renda. Então, o bem adquirido em parcelas, ele tem que seguir o mesmo procedimento que a gente falou, né? A melhor forma, de acordo com a Receita, de reportar isso, para justamente não quebrar o seu fluxo de caixa e parecer que você está gastando mais do que recebeu num determinado ano, você vai reportando as parcelas que você fez correspondentes ao bem, né, para a sua aquisição até 31 de dezembro de cada ano. E isso vai, com certeza, estar em linha com os teus rendimentos no período também. Como se fosse uma amortização, ele está amortizando, tem que estar em todas as declarações, ou seja, não necessariamente só naquela do ano seguinte, né? Ele tem que, em todos os anos, até ele, enfim, fechar aquele financiamento, ele tem que declarar. Sim, porque você está constituindo o seu bem. Então, o custo do bem efetivo vai ser o total das parcelas que você paga por ele. Como eu disse, o carro é um bem que tem que ser reportado na declaração de imposto de renda. Então, você, mesmo depois de efetuar a totalidade do pagamento, você continua com o bem ali. Você vai efetivamente tirá-lo da sua parte de bens quando você o vender, né? Então, daí, eventualmente, você até apuraria um ganho de capital, que não costuma acontecer com carro, né? Mas você pode utilizar a renda recebida dessa venda para aquisição de um novo carro ou para constituir um outro investimento. Então, você vai ter uma justificativa aí de que o bem que você tinha se transformou em outro bem, né? E a gente tem uma outra dúvida, agora é relacionada ao FIES, né, que é aquele financiamento estudantil, do Rodrigo Nascimento. Ele quer saber como que ele declara o FIES dele no imposto de renda desse ano, mas eu acho que a gente pode fazer uma coisa mais geral, não só do FIES, mas assim, como que você declara empréstimos e financiamentos, né? Tem algum campo específico? Tem campos específicos, né? Bolsas de estudo podem ser consideradas isentas dependendo do caso, então são reportadas no campo específico de rendimentos isentos. Quando é um financiamento em si que você contrai junto a uma instituição financeira, você usa aquela parte que eu mencionei brevemente sobre dívidas, né? Então você tem um financiamento, você pode lançar ali o financiamento e daí funciona da maneira inversa aos bens, né? À medida que você vai quitando esse financiamento, vai aparecendo o saldo no final do ano reduzido até você quitar por completo esse financiamento. E no FIES é a mesma coisa, né? No mesmo campo? Sim, daí eu teria que ver o caso em si para ver até a documentação que comprove isso daí. Mas em linhas gerais é isso, né? A bolsa de estudo, a princípio isenta, dependendo do caso, e financiamentos na parte de dívidas. E falando um pouco assim desse ano, Daniel, o que você está vendo de principais dúvidas, assim, o que você acha que o pessoal está meio que ainda não entendendo da declaração? Aquela questão dos prestadores de serviço, né, da área médica e advogados que tem que individualizar os recebimentos por CPF, gerou um certo burburinho aí, a gente acompanhou isso. A questão do CPF para o dependente de 14 anos também é algo que as pessoas têm falado muito. E uma questão interessante até sobre dependentes, né, que as pessoas às vezes falam assim, meu filho é isento, mas eu vou reportá-lo na declaração como um dependente, né? Você tem que ver, na verdade, se ele se encaixa no rol de dependentes que a Receita Federal estipula. E dentro disso, lembrar que a declaração do dependente é a declaração dele também. Então, eventuais rendas que ele tem, né, e os bens, direitos e dívidas que esse dependente teve, vão ser lançados na declaração também. Então, ainda há uma certa confusão dos contribuintes que identificam uma situação como havendo uma pessoa isenta. Na verdade, é porque a pessoa talvez não tenha alcançado o limite mínimo de renda tributável naquele exercício, mas isso não indica que essa renda não deve ser reportada, né? Então, seja individualmente, numa declaração à parte que essa pessoa, né, o filho, no meu exemplo, pode fazer, ou mesmo dentro, né, dependente dentro da declaração dos pais, por exemplo. Então, esse é algo que eu acho que tem que ser, que sempre gera controvérsia, não é desse ano exclusivamente,
mas a questão de se considerar isento ou achar que não deve reportar por causa da questão de renda, que não chegou a um limite X, e esquece de fazer esse reporte da renda do dependente, por exemplo. E, assim, falando de uma maneira geral também, o que tem levado mais as pessoas a cair na malha fina? Então, assim, que tipo de erro é incorreção de informação, né? Porque a Receita, como cruza, né? Se você, enfim, informa um dado e seu empregador, por exemplo, informa outro, eventualmente você vai cair na malha fina. O que você tem visto, assim, de principais motivos? Esse conflito de informação é realmente clássico, né, na questão de malha fina, porque são dados que a Receita cruza quase que imediatamente, né? Então, se a informação de uma fonte pagadora e a informação do contribuinte que recebeu dessa fonte pagadora tem um zero de diferença, né, uma vírgula que seja, ou algum número que tenha sido digitado por engano, por exemplo, isso vai gerar instantaneamente um conflito, aí, uma inconsistência na declaração dessa pessoa, e ela vai ter o seu processamento parado, até ela ser questionada pela Receita. Se eventualmente a pessoa perceber que a declaração se encontra parada, né, e que ela cometeu algum engano, ela pode retificar a declaração, né, abrir de volta a declaração, incluir as informações de maneira adequada lá e entregar ela posteriormente, né, para a Receita. E isso ela consegue ver acompanhando o processo, né? Ou seja, não é enviar a declaração e só perceber que a restituição não está vindo eventual, né? Exatamente. Tem que acompanhar todo esse processamento. É um processamento que dá para ser acompanhado de maneira bem simples pelo site da Receita. Então, se a pessoa realmente perceber isso, é até melhor que ela faça de próprio punho, assim, né? De iniciativa própria, e não da Receita. Então, ela tem essa opção de fazer essas correções até que a Receita questione. E assim, se você ficou com a sua declaração retida no ano passado e não regularizou a situação, você consegue declarar esse ano? Tem algum tipo de impeditivo? Sim, a declaração de imposto de renda anterior, né, ou qualquer uma das últimas entregues, né, se ela tiver em malha, por exemplo, isso não impede que a pessoa entregue a declaração atual, né, que o faça de acordo, né, com as regras e os requisitos da Receita. Então, não é isso que vai te impedir de fazer a declaração, né, nem deve. Né? Mas ela eventualmente vai ter que regularizar aquela situação da declaração se ela não passada. foi chamada ainda para regularizar a situação do passado, ela vai ser chamada, e se ela eventualmente não foi e identificou algum erro da sua parte, ela, como a gente falou, ela já pode retificar a anterior sem prejuízo da atual e consertar essa informação. E você estava falando da questão da Receita, né? Que é da fonte pagadora. Se a pessoa tem mais de uma fonte pagadora, ela tem que colocar as duas fontes pagadoras lá, né? Independentemente dela ser uma CLT, se não for CLT, tem que estar tudo constando lá. Exato. Não é incomum que pessoas tenham mais de uma fonte pagadora, até mesmo aposentados, né? Que podem receber uma aposentadoria e podem ter um trabalho mesmo como autônomo, que seja. Eu lembro do caso da minha avó, por exemplo, que recebia... jornalista, aliás, mas professora aposentada, recebia rendimentos do jornal e da aposentadoria. Em bases mensais, quando ela tinha que pagar imposto, era um X, mas quando juntava os dois rendimentos no ajuste da declaração de imposto de renda, invariavelmente tinha que pagar um imposto complementar, porque individualmente as rendas precisavam de um determinado montante de imposto, mas juntas elas chegavam a um outro patamar e tinha que ser feito um pagamento aí, então, na época de fazer a declaração de imposto de renda. Mais de uma fonte pagadora não exime, né, o contribuinte de reportar uma só, né, mesmo quando nesse caso, a aposentadoria. E se a pessoa fez, por exemplo, no ano passado, criou uma MEI, uma micro e pequena empresa, ela vai fazer como essa declaração? Vai fazer como pessoa física? Vai falar, olha, mas eu tenho eu tenho uma empresa, como que faz isso? Sim, a empresa deve ter a própria escrituração e a maneira adequada de reporte dela, né? Recebimento de rendas e os pagamentos e despesas, e depois, eventualmente, a distribuição, né, de lucros para essa pessoa. A pessoa que tem uma participação societária, ela deve reportar
A participação dela na parte de bens, né, antes de mais nada. Então, eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ vinculado ao meu CPF, eu vou listar isso na parte de bens e eu vou reportar, eventualmente, a renda que eu tenho dessa participação também. Daniel, o programa está chegando ao fim, eu só queria que você comentasse um pouco, parece que teve uma falha, né, no programa, e alguns contribuintes tiveram que baixar novamente, assim, isso para quem já prestou, para quem já enviou a declaração, isso tem algum tipo de impacto? Aconteceu isso mesmo no começo de março ainda, né? Então pessoas que já havia um contingente de pessoas que tinham reportado e entregue a declaração de imposto de renda, a Receita Federal percebeu esse pequeno problema no programa, já colocou uma versão nova no ar. As pessoas que já haviam feito a entrega, a Receita já se prontificou a dizer que não precisam tomar qualquer atitude nesse momento, né? Já a própria Receita vai resolver as questões e disparidades que puder haver nesse reporte feito. E para as pessoas, né, que posteriormente a esse fato, a Receita teve a disponibilização do novo programa, né, já corrigido. Então daí é só ter certeza que está com a versão mais recente do programa, para quem baixou logo, né, porque a Receita disponibilizou o programa no dia 25 de fevereiro, se eu não me engano. Sim. E a entrega é a partir de março, né? Então você teve alguns dias já para brincar com o programa antes de possivelmente entregar a declaração para a Receita. E não foi imediato, né, esse reporte, né? Parece que demorou uns dias. Demorou alguns dias, é verdade. Mas a Receita foi muito rápida em falar do problema e enfatizar que contribuintes que já haviam entregado a declaração não vão precisar tomar qualquer ação ou medida, né, porque eles mesmos vão resolver essas inconsistências aí, internamente. Eu queria agradecer pela sua presença. Você tem alguma última orientação para quem vai fazer a declaração, alguma dica? Eu enfatizo sempre a questão da organização, né, pessoal. Então, se você ainda não separou a documentação que pode ser utilizada no preparo da declaração, faça isso, tome um tempinho. Né? Algumas pessoas acham, que droga, né? Vou ter que fazer a declaração de imposto de renda agora. Mas eu acredito que as pessoas deviam encarar esse momento com um pouco mais de alegria, porque é a oportunidade, né, dentro de um contexto legal, para as pessoas talvez recuperarem uma parte do imposto já retido no decorrer do ano, né, lançando mão das deduções de acordo com o que a Receita pede. Então pode ser uma boa oportunidade, né, para a pessoa não ficar com essa aura de que obrigação chata que eu tenho que fazer, mas talvez o contribuinte encare isso com um pouco mais de alegria, né, na hora do preparo. E não deixe para a última hora, né? Então, sempre pode ter um problema, né? Pois vamos evitar, né, o pneu furado lá com o prazo apertado para chegar no destino, né? A internet que cai, né? A Receita espera isso, o sistema da Receita está muito bom para receber um grande contingente de declarações nos últimos dias, mas não custa nada você se organizar um pouquinho com antecedência, sabendo do prazo e tudo mais, e fazer isso com uma certa folga. Tá ótimo, Daniel. Obrigada pela sua presença. O TV Folha fica por aqui. Até a próxima.